eu quero falar sobre também a entrevista que o Bolsonaro, né, deu para Veja. Vamos falar algumas coisas aí. Bom, é complicado que é aquilo, gente. Não será uma live muito agradável, tá? Eu quero falar algumas coisas aqui que pode ser que às vezes as pessoas não recebam isso muito bem, mas eu nunca deixei de tratar no meu canal, nunca deixei de tratar a realidade como ela é, tá? Então, assim, eu vou falar algumas coisas aqui, pode ser que às vezes não agrade muito aí a algumas pessoas, mas, enfim, a verdade é assim mesmo. A coisa também nunca sai como nós gostaríamos que saísse, né? A realidade é essa. A vida é dura, aqui é um vale de lágrimas e não tem muito o que fazer, tá? Olha só, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, tá? E essas pessoas que já estão dentro desse jogo, dessa estrutura política já há um bom tempo, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, é importante vocês terem isso na cabeça, tá? Entendo, né, que o Bolsonaro é uma opção que nós temos, é a possibilidade de direcionar algumas coisas para um lado melhor. Sabemos que eu também acredito que existe aí uma ação divina para dar uma chance para o Brasil. Já falamos muito sobre isso, tá? Mas nós temos que levar em consideração o lado humano aqui, tá? E nós precisamos entender que Bolsonaro, quanto os seus filhos, né? Assim, gente, eles são políticos, tá? Eles são políticos. Não esqueçam disso. E existe muita diferença entre um político e o seu brother de bar que você toma cerveja com ele aos fins de semana. Existe uma grande diferença entre um político dentro desse esquema, dessa estrutura política, né? E lá o seu amigo lá da sua religião, né? Ou o seu líder religioso, tem uma diferença. Tá? Então o Bolsonaro, ele é político, tá? E o Bolsonaro precisa jogar como um político. É importante vocês terem isso em mente, tá? Precisamos encarar a coisa dessa forma. E o Bolsonaro, às vezes, toma, sim, decisões políticas, tá? Porque precisam ser tomadas, né? E isso, muitas vezes, não agradam as pessoas, tá? Até mesmo as pessoas que são aquelas que tentam entender melhor a situação, levando em consideração, né, vários pontos, como eu tento fazer aqui. Tá? Então nós levamos em consideração muitas coisas, né, que acontecem nesse meio político, né, entendendo a gravidade, tudo aquilo que está envolvido, a coisa que está além da política. Né? Eu tento explorar o máximo possível algumas coisas aqui, né, para as pessoas se prepararem para a realidade mesmo, que não é agradável. Então nós temos que entender uma coisa, tá? Houve aí algumas mudanças. Nós vimos que depois do dia 7, realmente aconteceu um acordo. Falamos já sobre esse acordo, né? Falamos sobre o texto que o Bolsonaro postou, né? As informações postadas lá junto com o Temer. Né? Existe ali uma necessidade de você elaborar e colocar aquela informação adiante para amenizar a coisa, né? Dar aí deixar, por exemplo, o mercado financeiro mais tranquilo, né? Mostrando que não existe uma guerra entre os poderes para que isso não cause uma instabilidade. Tá? Então existe ali a necessidade de cumprir determinados protocolos e tal. Mas assim, eu vou jogar aberto com vocês. Tá? Eu não tenho receio de falar, às vezes, as coisas que eu estou observando. Mas houve um acordo. Tá? Do que se trata exatamente esse acordo, nós não sabemos. Então, assim, nós vimos que rolou conversas, né, óbvias entre pessoas influentes, poderosas e podemos dizer que importantes desse meio político, dessas guerras, desses conflitos que nós estamos vivendo, tá? E querendo ou não, por mais que muitas pessoas tenham saído insatisfeitas de muitas coisas que aconteceu aí depois do dia 7, querendo ou não, a coisa parece que deu uma esfriada.
de certa forma, né? Apesar que nós vemos que ainda foram mantidos algumas ações vinda aí dos ministros do STF. Ok. Aí depois nós vimos, né, que o Bolsonaro foi então até a ONU, fez um discurso muito, como eu disse aqui, eu fiz uma live para comentar sobre esse discurso, foi um discurso acertado, foi um discurso, né, assim, bem ao ponto, né, eu já comentei sobre isso, ele vendeu bem o Brasil para as pessoas, apresentou muita coisa boa ali, né, defendeu o que precisava ser defendido, evidenciou aquilo que precisava ser evidenciado, envolvendo toda essa situação que nós estamos passando por conta de pandemia e tudo mais. Então foi um discurso bem acertado. Bom, nós vimos que na saída, né, ou em determinado momento que ele estava lá nos Estados Unidos, né, ele ali encontrou pessoas da direita burra, trocou ali cochichos com pessoas da direita burra, né, abraçou e tal, tudo mais. A gente olha isso com uma certa estranheza, porque nós sabemos que boa parte desse pessoal que ele mesmo disse ser direita burra, né, vive falando coisas que depreciam o presidente. Eu não acho isso legal, já falamos muito sobre isso, já brigamos muito por causa disso. Tá? Depois, Bolsonaro então aparece dando entrevista, né, para a grande imprensa, no caso a Veja. Falou que está disposto até mesmo dar uma entrevista para a Globo, caso a coisa seja ali feita de maneira honesta e principalmente se for ao vivo. Né? Que realmente eu acho melhor para que não tenha nenhum tipo de edição maliciosa depois da entrevista do cara. Ok. Então assim, olha só. Não sei quais foram os acordos que foram traçados aí, não sei exatamente quais foram as conversas. Existem algumas coisas estranhas que estão acontecendo, que realmente são estranhas, nós não sabemos, não dá para saber. Eu aqui estou apenas cumprindo, assim, vamos dizer, o meu papel, que foi o papel que eu, de uma certa forma, me coloquei à disposição para fazer, né, que é avaliar algumas coisas, analisar pontos e acontecimentos e conversar com vocês, tentando esclarecer a coisa da melhor maneira possível e no limite do que eu posso fazer, no limite do meu conhecimento, no limite dos meus entendimentos aqui. Então, assim, houve alguns acordos e alguns, sei lá, algumas coisas foram acordadas. Gente, o acordo se trata de você dar e receber. Vamos fazer um acordo. Bom, eu vou ceder aqui, só que eu quero isso. Né? Então eu quero isso, só que você cede naquilo. Não dá para saber exatamente o que foi colocado ali. Mas um ponto importante que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. No dia que nós estávamos na Paulista, no dia 7 de setembro, Bolsonaro foi lá para fazer os seus comentários, subiu lá para falar. E nós precisamos entender que quando ele começou a falar sobre dar um tempo, né, para o ministro Alexandre, o público que estava lá não gostou. Tá? E ele cita isso na entrevista que ele deu para Veja. Quando ele falou em, tipo, ao meu ver, tá, posso estar errado, na Veja ele fala o seguinte, quando ele falou em tentativa de negociação, ele recebeu um bafo quente na cara. Aí ele muda o discurso. Então, gente, é aquilo que eu falei, o cara é político. Tá? Então, quando ele falou em dar um tempo, né, quando ele falou um pouco mais brando contra o ministro do STF, o povo não curtiu. Tá? O povo ficou meio assim. Aí, né, num jogo de cintura rápido ali, ele mudou o discurso e falou, então, que o tempo acabou, né, e aí seguiu com uma série de palavras que inflamou o povo. Aí o povo, não sei o que e tal, não sei o que, não sei o que. Na entrevista da Veja ele fala que extrapolou. Mas tudo bem, tipo assim, segue o jogo, tá? Então assim, aí depois disso nós vimos que aconteceu aí um determinado acordo, certo? E eu não sei até que ponto as coisas mudaram depois disso. Eu não sei quais foram aí as aproximações que foram combinadas, as pessoas que
serão isentadas de determinadas coisas ou não, se foram ali traçados alguns planos para que determinadas pessoas possam seguir em determinado lugar ou não. Não dá para saber. Mas isso é um fato, tá? Bolsonaro agiu como político ali, eu não vou mentir para vocês, e qualquer um pôde observar isso com grande facilidade. Tá? Apesar dele ter falado algumas coisas interessantes ali e tudo mais, houve uma mudança. Isso inflamou algumas coisas que poderia trazer problema para o Brasil. Tá? Uma guerra entre as instituições traz instabilidade e quem se ferra é o povo. Tá? Não dá. Então, pode ser que o Bolsonaro tenha sim se exaltado e esses ânimos precisavam ser amenizados de alguma forma. Esse acordo me parece que também se trata um pouco disso. Não estou aqui querendo desanimar vocês, mas, gente, não vou mentir. É o que todo mundo viu. Eu falei, política precisa ter estômago. Política é um negócio difícil. Política, nós precisamos ter... Na verdade, o termo correto é o seguinte. Você não precisa falar sobre política, se você não quiser, você não precisa se envolver nesse mundo. Mas se você quer se envolver nesse mundo, você precisa ter estômago para isso. Na verdade, você precisa ter... Na real, você precisa ter humildade para reconhecer o seu lugar dentro de uma determinada situação. Tá? Qual é o meu lugar, vamos dizer assim, nessa situação? Não tenho lugar dentro da política. Tá? Não tenho e nem quero, já disse para vocês. Não tenho interesse, mas eu me preocupo com a política porque é a política que define como nós vamos viver ou não. Ela que pode interferir em coisas que vai mudar a nossa vida ou não. Tá? Então eu faço alguns comentários evidenciando o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Mas eu não tenho poder de ação diretamente, né, nas decisões dessas pessoas. Nós ficamos, de certa forma, à mercê de algumas coisas. Tá? E eu tento avaliar isso. Então, nós precisamos entender que nesse jogo político nós não temos, tá? Não tenho poder de mudar o pensamento ou direcionar a ação do presidente ou de determinadas pessoas que nós elegemos. Tá? Se nós elegemos, nós confiamos no cara, nós demos um voto de confiança a ele e nós esperamos que ele siga da melhor maneira possível e falamos o que devemos falar, cobramos o que devemos cobrar, né? Aquilo que teoricamente deveria funcionar dessa forma. Então, eu não sei do que se trata essas mudanças, mas por que nós precisamos ter humildade no caso e precisamos ter estômago forte? Porque eu não sei os resultados que vão surgir desse acordo para as próximas eleições. Bom, primeiro, eu tenho dúvidas, como eu já disse para vocês, se nós teremos realmente eleições de 2022. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Mas vamos seguir aqui, né? Eu falo para vocês, como eu disse anteriormente, eu acredito que pode ser que não ocorram eleições. Por enquanto, eu ainda apostaria nesse lado. Não é uma certeza, mas se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. Mas pode ser que a coisa mude. Dependendo do que for acontecendo, nós vamos observando as movimentações, pode ser que essa coisa mude. Tá? Mas eu ainda aposto nisso. Ainda acredito que a coisa não aconteça. Até por conta de várias coisas envolvendo as eleições, as urnas, etc. Ou pode ser que em meio a esse acordo também tenha saído algum tipo de resolução para que as eleições aconteçam com essas urnas. Porque na entrevista da Veja, é importante ressaltar, que é comentado sobre esse lance das urnas, que nós vamos ter, durante a votação e as eleições, instituições acompanhando a votação, inclusive as Forças Armadas. Bolsonaro falou que a ideia é boa, inclusive até falou que a ideia do Barroso foi boa, até faz um elogio nesse sentido, porque a ideia veio do Barroso, me parece, e o Barroso fala que as Forças Armadas acompanharão a coisa. O Bolsonaro falou que concorda desde que acompanhe o processo inteiro, desde o início ao fim da votação. Tá? Olha, isso é algo que nos traz uma grande confiança? Não. Tá? Não sei se isso realmente traz uma grande confiança. Tá? Porque nós sabemos, as pessoas envolvidas não são de confiança, e tudo bem, mas nós vamos ter as Forças Armadas ali, as Forças Armadas não vão querer queimar o seu nome por conta disso e tal, tudo mais. Beleza. Mas quem das Forças Armadas vai ali acompanhar, né, o processo todo? Quais são as pessoas que irão acompanhar a coisa toda? Então existem muitas dúvidas sobre essa ação. Faz parte do acordo? Não sei.
Se faz parte do acordo, realmente eu não sei. Mas isso é um indício que pode ser que nós vamos ter um processo de eleição. Tá? Apesar que eu ainda aposto no outro lado. Por alguns motivos. Mas eu ainda aposto na possibilidade de não ter eleição. Mas as coisas nós precisamos avaliar. Pode ser que a coisa mude. De repente pode ser que aconteça então as eleições. Não sei se esse acordo vai até, né, sobre a questão das eleições, tá? Se houve um acordo também envolvendo ali essas ações envolvendo as eleições de 2022, tá? Mas teoricamente vamos supor que nós vamos ter eleições, tá? É isso que eu quero dizer para vocês, que dependendo das pessoas que Bolsonaro precisar abraçar por acordo ou por não ter saída, são situações que nós vamos precisar aceitar, gente. Tá? Não tem o que fazer. Eu sei que tem muitas pessoas que nós não conseguimos confiar. Nós vemos ali claramente, dá para ver claramente que não são pessoas muito bem intencionadas, mas que estão querendo e estão traçando, meio a grosso modo, um caminho político. Tá? Levantando falsas bandeiras, pagando de bom samaritano. Então, assim, nós sabemos que não são pessoas confiáveis e verdadeiras. Mas nós temos que entender o seguinte: na situação política do Brasil que nós chegamos, né, já vem se degradando há muito tempo, o negócio já começou errado, enfim. Pode ser que nós tenhamos aí que tampar o nariz e ter que abraçar algumas pessoas, né, pelo fato do Bolsonaro também precisar abraçar algumas pessoas por não ter opções ou, dependendo da situação, né, envolvendo um acordo para que a coisa possa caminhar. Mas tudo isso o que interessa para nós é evitar o mal maior. Isso é importantíssimo. É evitar o mal maior. Tá? Nós temos que ter isso na cabeça. Porque assim, nós sabemos que se Bolsonaro for tirado do caminho, de alguma forma, o símbolo, vamos supor, Bolsonaro, assim, ele por si só acabe sendo derrotado ou derrubado de uma maneira que ele não tenha mais possibilidade, força ou ação, né, para fazer alguma coisa. Nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos as pessoas que querem meter a mão aqui no Brasil. Nós sabemos o que essas pessoas querem fazer. E nós já estamos observando do que essas pessoas são capazes por conta até das ações que nós estamos vendo que está acontecendo por conta da pandemia. Obrigações absurdas, né? Ações absurdas, ideias absurdas. Então, nós precisamos encarar a coisa dessa forma. Então, pode ser que nós, em 2022, pode ser que nós tenhamos que votar e dar força e eleger algumas pessoas que, infelizmente, não são confiáveis e tudo mais, mas que, pelo menos, de uma certa forma, não por essas pessoas, mas para que nós possamos manter o Bolsonaro, para que nós possamos segurar o mal maior. Tá? Então, por isso que eu falo, para a política, precisa ter estômago. Você não pode ir com o coração na mão. Você precisa raciocinar em cima do que está acontecendo. Precisa fazer uma análise fria. E nós precisamos entender que a nossa vontade, muitas vezes, não prevalecerá. Conforme eu escrevi isso no Twitter, postei também no Instagram. A nossa vontade, muitas vezes, não prevalecerá. E que nós não podemos desistir de brigar porque nós não conseguimos levar à frente pessoas que nós achávamos que deveriam ser levadas à frente. Tá? Se acontecer de alguma outra pessoa, que inclusive nós já brigamos contra, né, ter que ser alavancada ou levantada para seguir uma carreira política, mas aí nós brigamos por isso e por aquilo, as pessoas vão falar que nós perdemos. Gente, não levem isso em consideração. Por isso que eu falo, precisamos ser pessoas, para algumas coisas, precisamos ser pessoas racionais. Analisar a coisa e ter sangue frio mesmo, não tem o que fazer. Porque o que vocês preferem? Esse mal maior, né, ou disputa de ego?
Eis a dificuldade que nós estamos passando. Tá? O Bolsonaro é um cara só que chegou à presidência da República, mas ele não tem plenos poderes. Então não dá. Né? Damares disse uma vez, né, que o Bolsonaro, claro, não conseguiu governar da maneira que ele queria. E da maneira que nós gostaríamos que ele governasse. Não deu para fazer tudo que nós gostaríamos que ele fizesse. Porque nós temos inimigos terríveis. O que esses caras conseguiram fazer com a pandemia minou muita coisa boa que poderia estar acontecendo não só no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Foi uma cartada fenomenal que os caras deram. Nós temos que aceitar isso, porque foi. Não estou elogiando os caras. Mas acontece que nessa estratégia de guerra, na estratégia de como dominar e controlar, os caras deram um golpe certeiro, gente. Lamento. É a realidade. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? Então, assim, eu estou preparando vocês já, tá? Para que nós possamos continuar lutando. E que talvez nós teremos a necessidade de ter que depositar voto em pessoas que nós não gostaríamos de depositar. Como aconteceu, por exemplo, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Eis o mundo. Sabíamos, né? O cara já até faleceu, que Deus o tem, né? Na sua infinita misericórdia. Mas assim, nós sabíamos que ele não era o ideal. Nós sabíamos que não seria bom fazer, né, o que as pessoas tiveram que fazer. Mas era preciso. A maturidade consiste em fazer o que é preciso, gente. Para a política, você tem que deixar os seus gostos pessoais de lado. Nós precisamos defender a verdade e tentar manter a ordem da melhor maneira possível. Mas se tratando de política, muitas vezes a gente só vai conseguir fazer aquilo que dá para fazer, tá? Deixa eu ler alguns comentários de vocês, senão vai passar aqui e eu vou acabar perdendo, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu vi que teve superchat, teve algumas marcações. Vou voltar rapidamente, que eu quero pincelar um outro assunto, porque eu vou esperar, vou dar uma pincelada só, e eu vou esperar um pouco para falar mais sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Rodrigo falando que a sincronia do áudio está ruim. Sim, nós já sabemos, ele falou lá atrás. Lá, né? Falaram que é para continuar assim, isso aqui não, é algum problema no servidor, tá alguma coisa que tá zoada hoje. Aí aqui o Rodrigo falou que beleza, continua, podemos continuar, né, com o áudio assim mesmo, tá zoado, mas é o que temos para hoje, né? Tá vendo? É a realidade, gente, é um problema que apareceu, tá aí, não sei o que fazer, né? Vamos que vamos. Anderson Alexandre falou assim, perguntou se eu estou melhor. Estou, cara, eu tive, como eu contei numa última live aí, teve um dia que eu não passei mal durante a noite, não consegui dormir. Eu tô com sono meio desregulado ainda. Acabei, né, dormindo hoje durante o dia, porque eu tava com sono, eu tive que parar algumas coisas que eu estava fazendo, né? Enfim, deixa eu... Aqui temos aqui o comentário do Reino do Léo, fez o superchat, muito obrigado, Reino do Léo. Ele fala o seguinte, sem falar nos globalistas e comunistas que estão aí beirando a guerra. E JB não pode vacilar muito com esse pessoal, já que a CIA veio conversar com ele. E mesmo, desculpa, ele é errado. E o mesmo não tem poder para se sobrepor a qualquer um deles. Fato. Então nós temos também a necessidade de uma administração de toda uma crise internacional. Difícil, cara. A situação que nós estamos passando atualmente é difícil, né? É difícil. Nós também não sabemos exatamente o que foi conversado com o Bolsonaro, o que a CIA de fato queria. Se de repente a CIA veio garantir alguma coisa, ou se não veio garantir nada. Né? Sei lá, de repente a CIA falou, sei lá, até seus pulos aí, mano. Não sei, gente, eu não sei. Não sei o que foi conversado. Mas nós temos ainda por cima uma crise perigosíssima internacional. Essa treta entre comunistas e globalistas. Né? Deixa eu ver aqui, o Reino do Léo também fez um outro superchat, fala o seguinte, ou seja, os globalistas aparentemente vão escolher Bolsonaro, mesmo a contragosto, já que o Lula favorece a China, no caso, e a terceira via também.
Então não achem estranho isso. Pois é, isso é importante. Eu já comentei sobre isso e é uma realidade que é bom lembrar, tá? Pessoal, nós vivemos entre esses conflitos, tá? Países conseguiram assim predominar de alguma forma, dominar por alguns meios. E eles têm poder de controle e propaganda, né? E dizimaram a inteligência das pessoas aqui, principalmente no Ocidente, né? Para que eles possam controlá-las, e é isso que nós vimos com essa cartada da pandemia. As pessoas caíram de 4. Então o emburrecimento do povo fez parte do processo. Isso já vem de longa data. Então nós temos atualmente uma nação, um povo, não só no Brasil, mas um povo lamentavelmente imbecilizado, que abandonou a ordem, abandonou a espiritualidade, abandonou Deus, abandonou o bem, enfim. É claro que essas pessoas ficam completamente indefesas contra essas ações malignas, ações de controle, prisões mentais. A pessoa não tem como se defender disso. Não tem. É aquilo que eu já falei em outras lives. Às vezes eu vejo uma ação coordenada dos nossos opositores, né, com uma estratégia de narrativas com um verniz, né, do bem, um verniz de conservadorismo e muitas vezes até com um verniz cristão, tá? E as pessoas caem de maneira muito fácil nesses engodos, nesse tipo de ação. As pessoas não estão preparadas, as pessoas não conseguem se defender ou perceber como elas estão sendo usadas e o mal que elas estão ajudando a propagar. Muitas vezes isso fica claro. Fica evidente, várias vezes nós vemos isso com clareza. E, gente, e não tem como mudar isso. O mal já está feito, o estrago já foi feito. Tá? Nós precisamos tentar contornar a situação da melhor maneira possível e tentar informar as pessoas da melhor maneira possível. Não é? Então nós temos esse conflito, essa guerra. Então, assim, o que aparentemente indica, tá? O que, assim, supostamente aconteceu e que parece o mais sensato é que os Estados Unidos, mesmo com a ascensão lá do BD, né, as pessoas que ainda têm poder e força nos Estados Unidos, né, não querem o avanço desse bloco russo-chinês. E o Brasil é um ponto extremamente estratégico pelo seu tamanho, pelas suas riquezas e pelos interesses que essas pessoas têm aqui nas coisas que o Brasil tem a oferecer. Então, é melhor para os Estados Unidos e também seria melhor, né, para o Brasil manter Bolsonaro de alguma forma. Tá? Então, acredito que a balança seria uma tendência ela pender para esse lado. Tá? É o que aparentemente aconteceu, sem saber de nada. Tá? Estou aqui dizendo, observando as coisas. Tá? Estou afirmando, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que foi conversado. Talvez nós nunca iremos saber. Mas parece o mais coerente a ser feito. Tá? E também cabe aí algumas decisões do Bolsonaro para poder se adequar, né, a essas transformações e a esse novo mundo que nós estamos e inevitavelmente não voltará atrás. É o que parece, certo? Muito bem. O Rendo Léo tá aqui, também fez um outro superchat aqui. Muito obrigado, Rendo Léo. E ele fala assim: talvez essa seja a confiança do Jair Bolsonaro, né? Talvez essa seja a confiança do Jair Bolsonaro, o Deep State dos Estados Unidos. Pode ser. Tá? Então, assim, uma coisa que é importante lembrar, que deixa a gente tendo uma situação um pouco mais tranquilo, é ver a tranquilidade do que o Bolsonaro está. O Bolsonaro parece que está, assim, não tranquilo, mas ele está bem. Você vê que não aparenta estar muito nervoso, não aparenta desespero, parece que ele está bem. Né? Então, isso dá uma certa tranquilidade. Mas isso não quer dizer que ele não precise, né, abraçar algumas pessoas aí que até mesmo falaram mal dele no passado por uma questão política, uma questão de manter aquilo que é mais ordenado. Tá certo? Tudo bem. Aqui o Vinícius fez um Pix Time, muito obrigado, Vinícius. Ele fala o seguinte:
Calma, Crick, o Trump me mandou uma... o Trump me mandou uma DM aqui. Cara chato, viu? Já pedi pra ele não me mandar mais mensagem. É foda, cara. O Trump ele fica incomodando as pessoas, fica ligando, né? E ele confirmou que ele é Bolsonaro, que ele e Bolsonaro têm um plano, vai dar tudo certo para 2022. Trump DM foi foda, cara. Foi foda esse negócio do Trump DM.